Aleluias. Bom dia. Paz do Senhor. Vocês estão bem? Graças a Deus. Deus tem feito coisas grandes nessa conferência. Quem esteve aqui ontem pôde receber uma porção incrível, maravilhosa da parte do Senhor. E hoje também pôde receber o sobrenatural de Deus neste lugar. E mais tarde, às 18h45, 18h30, também teremos mais de Deus. E eu tenho certeza que você, depois dessa conferência, não será a mesma mulher. Você será filha forte e valente do Pai, que não vai se inclinar a qualquer coisa, a qualquer luta. Você vai saber se colocar em cada estação de forma apropriada e com autoridade vinda do céu para receber a sua vitória. Amém? Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis 11:29. A gente vai falar um pouquinho sobre as estações e como Abraão viveu todas essas estações, Abraão e Sara. Todo mundo vive suas estações. Na Bíblia não teve ninguém que teve só vitória, nem ninguém que teve só luta. Todo mundo passou por cada estação. Mas na Bíblia também nos ensina as ferramentas certas para viver e sair de cada estação. E a ferramenta certa sempre será a presença de Deus. A ferramenta certa sempre será a intimidade com o Senhor. A ferramenta certa sempre será a ligação do filho com o Pai. O Pai que direciona, o Pai que abraça, o Pai que instrui. Sempre será com o Senhor. Não adianta você lutar sozinha, você vai perder. Mas se você chamar o seu Pai para entrar nessa guerra e para transformar essa estação, eu tenho certeza que o seu final sempre será de vitória. Não estou dizendo que será fácil, porque nada vai ser fácil, até porque se fosse fácil, a gente não valorizava o esforço. Mas com certeza, durante esta guerra, por mais difícil que esteja, Jesus estando com você, o final sempre será de vitória. Você no final levantar sua mão e dizer: Jesus, eu venci essa guerra. Achei que com a minha força seria impossível. E com certeza era. Mas quando o Senhor está na direção e no controle, com o Senhor as coisas ficam mais leves. Porque a palavra de Deus diz que o jugo dele é leve, é suave. O jugo dele não pesa, não sobrecarrega. O jugo dele te deixa tranquila, porque ele pega o maior peso e diz: filha, calma. Eu estou contigo. Então entrega o seu jugo ao Senhor, confia nele e deixa que o mais ele faz. Entrega essas dores, essa causa, esse problema, essa estação difícil que você está vivendo. Entrega na presença de Deus e diz: Deus, eu confio em ti. Mas é para entregar, confiar e deixar ele agir. Porque tem estações que não é Deus que coloca. Tem estações é que a gente mesmo procura entrar. Assim como foi com Abraão. Abraão, quando casou com Sara, ele sabia que ela era estéril. Ele não foi enganado, ele sabia. Se ele tinha um sonho de ser pai e de multiplicar e fazer uma grande nação, ter filhos, ele poderia ter pensado antes. Porque a Bíblia fala em Romanos, para não dizer que eu estou falando coisas que não tem, em Romanos 4,19 diz assim: Abraão, com quase 100 anos, era velho demais para poder ter filhos. Abraão sabia que Sara era estéril e não podia ter filhos. No início, aqui no Gênesis 29, e tomaram, que eu pedi, já colocou, Christian? Que eu começo a disparar aqui. Gênesis 11:29. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Sara, ou de Abraão, era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sara foi estéril e não tinha filhos. Sara é estéril. Ela não podia ter filhos. Mas existem estações que a gente se coloca, não é Deus que coloca, a gente mesmo se enfia nessa estação. Só que não significa que Deus, ele não vai estar com você nessa estação. Você se enfiou, você se colocou nesse problema, você falou demais. Você entrou em um casamento sabendo que você não ia suportar o marido. Você entrou em um negócio, em uma empresa, sabendo que ia dar problema.
Você falou com um, falou com outro, criou fofoca e sabe que lá na frente vai dar problema. Você entrou nesse problema porque você quis. A estação que você entrou, não foi Deus que te colocou, você entrou lá. Mas isso não significa que Deus não vai estar com você nessa estação. Porque Ele é tão misericordioso que até nessa estação que a gente se coloca, Ele vai fazer você aprender com ela. Para crescimento seu, para amadurecimento seu, para a vitória sua. Então, o que aconteceu com Abraão? Abraão casou com Sarai, sabendo que ela era estéril. E no capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma promessa de Deus para Abraão. E nessa promessa de Deus para Abraão, é a estação da primavera. A estação da primavera é a estação que Deus fala com você porque você está no início. Sabe quando você aceita Jesus e você começa a ler a palavra e começa a ter promessas do Senhor, começa a entender aquilo que Deus tem com você, e você vai ali comendo a palavra, comendo e falando assim: meu Deus, eu sou filha do Pai e Ele me prometeu isso. É quando um profeta vem, eis que Deus manda te dizer isso, 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 isso. E aí você fala assim: meu Deus, uma promessa. É na primavera. É na primavera que você está com toda a vontade de viver a presença de Deus. É na primavera que você está com toda a vontade de agradar ao Senhor. É na primavera que quando a promessa vem, ela está bem forte no seu coração, que você fala assim: Deus vai cumprir. Deus vai fazer. Você está ali, por mais que as coisas não estejam dando certo, você está na primavera, você acabou de receber a palavra, Deus vai fazer, eu creio que Deus vai fazer. Na primavera a gente está com muita vontade e crendo muito em Deus. Só que aí, como aconteceu com a vida também de Abraão, Abraão se cansou. Ele no início recebeu a palavra: Deus vai fazer eu ter filhos, eu vou ter filhos, eu serei pai de grande nação, meu Deus, eu vou ser pai. Minha mulher é estéril, mas Deus prometeu que eu vou ser pai. E na primavera ele confiou tanto: eu vou ser pai, independente dela não poder ter filho, eu vou ser pai. E aí passava o tempo, ele fazia uma coisa, fazia outra. Eu falei assim: está firme em mim, está claro na minha mente, no meu coração, que eu vou ser pai. Só que aí vai passando os anos. Vai passando os anos e aí você falando: não, eu sei que Deus vai fazer, eu vou ser pai. E aí vai passando e não vê nada acontecendo. Não, eu vou ser pai. Só que a gente vai cansando. Aquele fogo ardente. Você acreditou tanto na primavera que esse fogo ele vai se apagando com o decorrer dos anos. Os anos vão se passando. E por mais que você acredite, que você confie, você cansa. E assim foi que aconteceu com Abraão. Chegou um tempo que ele pegou, ele se ajoelhou, eu acredito, eu não estou dizendo, mas eu me ajoelharia, eu me jogaria no chão, eu fazia tudo, até cambalhota. Porque quando eu quero chamar a atenção de Deus, eu faço tudo, eu me jogo no chão. Eu disse: Jesus, eu preciso fazer algo. Hoje mesmo eu estava ali sentada, eu disse: Deus, eu preciso fazer algo diferente. Eu vim toda arrumada, com brinco, com um anel. Eu disse: Deus, eu quero dar para o Senhor, eu quero dar algo diferente para o Senhor. Vim de salto, coisa que eu nem estou vindo. E aí eu falei assim: já sei. Tirei tudo. Aí quando eu fui no banheiro, Deus fez: e o cabelo que está arrumadinho e solto? Eu disse: Jesus, não tem um Xuxa, mas espera aí que eu vou providenciar. E foi o que aconteceu com Abraão. Chegou no decorrer, foi passando as estações, foi passando o tempo. Abraão, ele se inclinou e começou a orar. Disse: Deus, o Senhor disse que ia fazer. O Senhor disse que eu seria pai. O Senhor disse que eu iria ser pai de grande nação. E eu não tenho. A minha mulher continua estéril. Eu não tenho visto possibilidades disso acontecer. Eu estou cansado. A sua promessa foi lá na frente, eu até confiei. Eu até acreditei. Eu até tive força durante muitos anos para dizer que o Senhor ia fazer. Mas quando chegou agora, eu já estou cansado.
Cadê a promessa que não chegou? Que não chega? E aqui eu vou ler porque eu gosto de ler. E eu gosto que vocês também vejam. No capítulo 15, primeiro, por favor, Christian. Na primavera o clima é tranquilo. Na primavera você tem ventos. Na primavera você tem um solzinho muito frio. Não é nada que vai te cansar. Não é nada que vai te fadigar. Na primavera você pode até ir para a praia, mas aquela brisa não vai te deixar tão cansada. Na primavera é algo mais suave. Você olha para as plantas, para as folhas. Você está vendo aí fora, cheio de flores. Tudo cheio de cor. Tudo com uma beleza diferente. A primavera traz isso. Só que quando a gente vai caminhando, e vai chegando o verão. O verão é uma estação muito quente. Se você for meio-dia, botar sua roupa de academia e correr aqui na orla no verão, você não aguenta. O sol é muito quente. Ontem mesmo, apesar que a gente até entrou no outono, né? Não estou falando sobre aqui não, viu, gente? Aqui a gente não tem estação nenhuma. Mas só tem verão. Mas ontem a gente foi passear com as pastoras, e elas são de São Paulo, e lá tem. Aí ela fez, gente, aqui é muito quente. Aí eu falei assim, a gente está no outono. Ela fez, pois é, meu Deus do céu, que quentura. Mas vamos fazer de conta que aqui tem todas as estações certinhas, tá? No verão é uma estação que o sol na sua cabeça te cansa. Te deixa mole. Você vai numa praia de manhã... Quando chega de noite, de tarde você não serve para mais nada. Eu sou assim, eu vou para a praia de manhã, quando chega de tarde eu só quero dormir. Porque eu já estou cansada. E foi nesse momento que Abraão, ele se ajoelhou. Porque chegou uma hora que ele começou a se cansar. E nesse capítulo ele veio, orando para o Senhor. E ele disse, Deus, o Senhor disse que ia fazer. Eu acreditei, eu confio em Ti. Mas eu já estou tão cansado. Realiza logo isso aí. Só que você lembra que eu te falei que a estação... que não é Deus que coloca, é a gente mesmo que entra. Mas é porque a gente entra nessa estação e a gente quer que Deus resolva na hora que a gente quer. A gente mesmo se enfia no problema e a gente quer que Deus solucione esse problema. Deus é o quê? É o seu mordomo, que a gente fala e Ele faz. Ele é soberano. Ele é o seu pai. E Ele sabe qual é o melhor para você. Eu que sou mau, sei dar coisas boas aos meus filhos. Eu jamais vou pegar o Lourenço e Jean e dar uma faca e dar para ele cortar. Eu jamais. Apesar dele hoje, com a idade que o Lourenço tem, ele já vai querer. Ele fala, não mãe, deixa que eu resolvo. Eu disse, não, você ainda não está pronto. Eu, que tenho essa preocupação de tomar cuidado com o meu filho. Para que ele não se corte, para que ele não tenha um acidente. Quem dirás o Senhor? Ele é soberano, Ele está no alto. E Ele sabe que o caminho que você está querendo hoje não é um caminho que você esteja pronta para viver. Ele sabe que se Ele liberar esse caminho hoje, você vai se perder no meio desse caminho. Ele sabe que hoje, se Ele te entregar, você não vai ter a experiência que Ele quer que você tenha. Porque nesse caminho é um momento de amadurecimento. Em cada passo que a gente dá com o Senhor, é um momento de crescimento, de amadurecimento. É quando Ele vai se revelando e você vai se aprofundando. É quando você vai andando e você vai conhecendo mais dEle. É quando você vai andando e Ele vai revelando as promessas que Ele tem para a sua vida. Porque existem filhas que não sabem as promessas do Pai. A Bíblia é cheia de promessas. E você só vai saber se você ler elas. Então, como uma bela filha, durante toda essa estação, pode ser qualquer uma, começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Se você estiver no inverno, começa a ler a palavra e profetizar sobre a sua vida. Eu tenho um Deus poderoso e Ele é um Pai zeloso. E eu tomo posse dessa promessa, eu tomo posse dessa promessa. Aquilo que você não entende, você não acessa. Não tem como você não conhecer algo e acessar ela. Não tem como.
Não tem como você dizer que é nutricionista e entender sobre alimentação se você não acessa o conhecimento da nutrição. Não tem como. Você só vai acessar as promessas do Pai quando você começar a entender sobre elas. E essa conferência é um momento de você saber quem você é em Deus. Porque nenhuma estação vai te parar. Nenhuma estação vai te deixar paralisado, entristecido. Nenhuma estação vai te frustrar se você colocar em prática aquilo que o seu Pai tem te ensinado. O inverno lá fora pode ser rigoroso e pode ser morte para muita gente, mas o inverno aqui dentro é onde Deus se revela e revela coisas grandes. O inverno lá fora é para choro. O inverno aqui dentro é para derramar em Deus e criar raízes. O outono lá fora é de perda, é de tristeza. É a gente tentando se matar, é a gente tentando desistir. Mas o outono aqui pode ter perda porque o meu Pai está preparando coisas grandes e maiores. Na verdade, o meu Pai está me preparando para eu alcançar coisas grandes e maiores. Porque a promessa já está pronta, o projeto já tem, o arquiteto já fez. Só está preparando você para poder alcançar tudo isso. Mas se você não tiver conhecimento, você não acessa. E é por isso que eu vejo pessoas anos e anos na igreja dizendo que não vive o sobrenatural. Não acessa. Não tem como você viver sem acessar. Não tem como você mudar a estação se você não acessar o profundo. É muito raso. No raso, você não mergulha, não dá para ver, tudo. Não dá. Quanto mais andando e se aprofundando em Deus, você vai se enchendo dele. Ele vai se revelando para você. Você vai ficando mais forte nele. E por mais que Abraão tivesse cansado, ele confiava. Ele sabia quem tinha crido. Ele sabia quem tinha prometido a ele. Mesmo no verão cansado, ele poderia estar murmurando no verão. Estou cansado. É o que acontece, né? A gente, não, já demorou demais. Estou cansada disso aqui. Deus prometeu há 10 anos. Eu não vivi. Deus prometeu há 20 anos e eu aqui estou ainda sem viver. Deus prometeu e não fez. Abraão não falou nada para ninguém. Calou o segredo. Porque se falar, sua luta vai prolongar. Essa estação que você está vivendo vai prolongar. E como eu disse, a estação pode começar, ela tem início. Para terminar é só quando você aprende. Você não vai sair do inverno, do outono para o inverno, do inverno para a primavera, se você não aprender algo. Não, se você não aprender, você vai continuar no inverno. Se você não aprender, você vai continuar no outono. Então a gente precisa acessar aquilo que Deus tem para a gente. E o acessar é calar e mergulhar em Deus. E foi o que Abraão fez. Ele mergulhou e disse: Deus, eu estou cansado, eu estou triste. Quantas vezes, meu Deus, eu fico aqui olhando e tal, aí quando chego em casa eu estou acabada. Digo nada a ninguém. Aí tem horas que Lourenço faz: mãe, você vai para onde? Eu vou para o quarto. Ele: o que é, mãe? Eu falei assim: eu preciso. Aí ele sobe, eu preciso orar. Eu subo correndo, me jogo. Aí começa a chorar, ele faz: mãe, o que foi, mãe? Eu falei assim: meu Deus, eu estou orando, filho. Aí ele: tá, mãe, tá bom. É porque quando a senhora chora, né? Eu falei assim, eu choro por N motivos. Eu choro por causa da presença. Eu choro por vários motivos. Aí ele dá risada. Mas foi o que Abraão fez. Entra no quarto, fecha a porta, fala com o pai, conta para ele qual é a estação que você está vivendo e pergunta a ele: pai, o que é que eu preciso aprender com essa estação? Eu sei que o Senhor tem algo para me ensinar. Se eu estou nessa empresa e eu não gosto dessa empresa, me diz o que é que eu estou fazendo aqui. Eu não estou aqui por acaso. Deus não coloca ninguém, e eu falo filhos dele, ninguém em lugares que não tenham propósito. Ninguém. Aleluias. 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 Aleluias.
E eu disse que quando eu fui para São Paulo, eu achei que fosse só uma viagem normal. Quando eu cheguei lá, eu fui tão ministrada. E tantas cadeias foram quebradas em mim, que eu disse: Deus, eu entendi o propósito. Então, onde Deus te colocou, entenda o propósito. Não questiona, não. Aprenda com Ele. Ele te colocou lá para você ter um bate-papo. Ele te colocou lá porque Ele tem algumas coisas para te revelar. Ele tem alguns lugares que você precisa limpar, que você precisa organizar. Você é o sal, você é a luz. Você vai fazer a diferença. Na sua casa, pastora, mas meu marido não é crente. Você precisa ser a diferença da sua casa. É lá onde você vai se jogar em Deus e você vai pedir direção ao Pai. Essa estação precisa mudar. Pastora, eu tenho 20 anos de casamento. Você ainda não aprendeu como lidar com ele. E você só vai ser bem plena no seu casamento quando aprender a conviver com ele. E aí você vai passar anos e anos e anos achando que é Deus que não está fazendo. Não, é você que não está sendo uma boa aluna e não está aprendendo. Então, em cada estação, pergunta a Deus: o que é que o Senhor quer me ensinar com isso aqui? E se estiver doendo muito, entra no quarto e ora. Porque quando você levanta com alívio. Você levanta com força do Senhor. Você levanta com instrução do Pai. Ele não deixa aquele que busca sem orientação. Ele não deixa aquele que busca sem direção. Pastora, eu não sei o que é que eu faço. Porque não está buscando o suficiente. Não tem como você ter intimidade com o Senhor e não tiver uma direção clara de onde Ele quer que você chegue. Não tem. A palavra de Deus diz que não há nada que Ele faça que Ele não revele primeiro aos seus. Ele pode não te dar detalhes, mas dizer o que é aquilo ali que você precisa fazer, qual é o caminho, Ele diz. Eu falo que quando eu recebi a profecia na festa da igreja do ano passado, você vai ter uma conferência, uma das maiores conferências de mulheres. Eu disse: oh Deus, obrigada, mas eu acho que não vai não. De início eu confio no Senhor, eu sei, mas eu estou falando sobre mim. O Senhor não é filho de homem para que minta, nem que para se arrependa. Eu estou falando sobre mim. Porque às vezes Deus fala, Deus quer cumprir, mas a gente é a barreira para que Ele não cumpra. Quando Ele fala, Ele quer cumprir. Quando Ele fala, Ele quer fazer. Mas a gente é que barra. E eu disse: eu tenho muitas coisas. E eu vou te começar a listar, o Senhor, tudo que eu tenho, que eu acho que eu não vou viver não. E não é nem por causa do Senhor, é por causa de mim mesma. Só que quando a gente se coloca debaixo da vontade de Deus, e por mais que a gente não queira viver aquilo ali, mas a gente entende que Deus tem coisas maiores e melhores, mais do que a gente pensa. Porque a gente acha que os nossos sonhos são os sonhos melhores para nas nossas vidas, né? Eu sempre dizia: Deus, se o Senhor me alavancar na minha profissão, para mim está ótimo. Me deixa lá que eu vou. Eu achava que isso era o melhor para mim. Só que quem sabe quem é melhor para um filho é um pai. O meu filho hoje, ele acha que ele sabe tudo da vida. Com 9 anos. Eu já estudei muito, mãe, na vida. Mãe, eu não aguento mais ler. Eu falei assim: meu Deus, começou agora. Mas ele acha. Assim somos nós. Os nossos sonhos, os nossos projetos, a gente acha que é o melhor pra gente. A gente vai colocando no papel e fala assim: não, precisa ser assim, porque eu sei que é melhor pra mim. Só que não é não. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus sempre vai ser melhor para a sua vida. E na vontade de Deus, é você fazendo a vontade dEle que Ele restaura o seu casamento. É você fazendo a vontade dEle que Ele resgata seu filho. É você fazendo a vontade dEle que Ele te coloca em lugares grandes da empresa e te promove. É fazendo a vontade dEle que Ele transforma todo o cenário da sua vida. É fazendo a vontade dEle, não é a sua.
Então, por mais que as promessas do Senhor não sejam aquilo que você queira viver, se submeta à vontade de Deus, porque ela é a melhor para você. E quando você começar a viver a primavera da vontade de Deus, você vai esquecer até dos seus sonhos. Quando você começar a ver os frutos daquilo que você plantou e que Deus está dando, você vai dizer, Jesus, é verdade. Os meus sonhos eram nada. Eu queria trabalhar em uma empresa grande, Jesus, o que eu tenho vivido isso. Hoje, se eu estivesse lá, eu não estaria vivendo. Eu falo direto com Deus, eu falo assim, meu Deus, hoje o que eu estou vivendo, por ter me posicionado em Deus e cumprindo a vontade dEle, pessoas que se formaram lá atrás não estão vivendo. A vontade de Deus, quando você faz a diferença. E Deus abre portas, e Deus te leva em lugares grandes, e Deus restaura, e Deus te usa aonde você for. Eu trabalhei carnaval, e eu trabalhei em uma cozinha grande. E muitas nutricionistas lá, em cada cozinha. E eu lembro que era aquela agonia, era a gritaria, era a confusão, as nutricionistas gritando e tudo. E eu na minha tranquilidade. Eu dizia, meu filho, por favor, eu preciso que você faça assim. Meu filho, por favor, vá para esse lugar. Quando eu saí, ele fez, por favor, fique aqui. Eu falei, por que, gente? Não, a senhora é diferente. Para você ser diferente, não precisa falar, só precisa agir. Para você ser diferente, não precisa falar, só precisa se posicionar. Para você ser diferente, não precisa dizer que é diferente. Só precisa viver diferente. E é isso que Deus nos convida para esse mundo. Que a gente fale menos, mas haja mais na presença dEle. Que a gente se submeta à vontade e à presença do Pai, o direcionamento dEle, e seja conduzida por Ele. Mulheres, seja conduzida pelo seu Pai. Não seja conduzida pela sua emoção, nem pelo seu coração. Porque o coração do homem, ele é enganoso. E a sua emoção te adoece. Seja conduzida pelo Senhor. E por mais que você não queira fazer aquilo que Ele quer no momento, faça, porque é o melhor para você. E assim foi com Abraão. No tempo do verão, ele estava ali muito cansado. Ele fechou, foi orar para o Senhor. E o Senhor falou com Abraão. Porque não há um filho que fale com o pai e ele não responda. Pode não responder o tempo e a hora que você quer. Mas ele vai responder. Não tem como. Eu, que sou a mãe, não consigo ficar ouvindo o Lourenço conversando comigo e fazendo de conta que eu não estou ouvindo. Tem horas que eu estou fazendo eu estou aqui trabalhando, fazendo alguma coisa. Ele está, mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mãe, não sei o que. No início eu estou ali fazendo. Depois eu largo tudo e faço, filho, pode falar, repita. Eu paro tudo para ouvir o meu filho. Quem dirás? O nosso Pai que está no céu. Ele para tudo para ouvir a nossa oração. Ele para tudo para dizer assim, sim filha, o que é que você quer falar? Ele se inclina para ouvir aquilo que você está falando. Então passa mais tempo conversando com Ele. Não passa 5 minutinhos não. Porque intimidade é uma conversa longa. É onde você fala, é onde Ele fala, é onde você fala, é onde Ele fala. E aí cria essa intimidade, essa união. E a cada intimidade você fica mais parecida com Ele. Você não é parecida com o Pai só porque aceitou Jesus e eu sou filha de Deus, não. Você é parecida com Ele quando faz e age da forma que Ele faz. Você é mais parecida com o Pai quando aquilo que você queria fazer você não faz. E aí você pensa, como é que meu pai agiria? E Deus está nos convidando a ser mais parecidas com Ele. A não explodir por qualquer coisa. Mas é nós ajoelhar e falar, Deus, e aí? O que é que o Senhor quer que eu faça? Em que direção o Senhor quer que eu tome? Como é que eu devo criar o meu filho? Como é que eu devo conduzir a minha casa? No trabalho está difícil, tá? E aí, Jesus, como é que o Senhor quer que eu haja nesse trabalho? Eu preciso ser a diferença, já estou cansada.
mas me dá a instrução para agir. E Abraão faz isso. Mesmo cansado no verão, mesmo o sol quente na cabeça e a moleza no corpo e aquela anos promessas sendo feitas e nada acontecendo. Mesmo assim. E aí Deus falou com ele. Veio a palavra do Senhor a Abraão em grandíssimo galardão. Então disse Abraão. Veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Deus é o teu escudo. Deus é o Deus que te guarda. Deus é o Deus que protege a sua casa. Deus é o Deus que livra você. Deus é o seu escudo. Não há inveja que te pegue quando Deus está sendo o seu escudo. Ele é o seu escudo. Não tenha medo, não se apavore. Ai, pastora, mas não tenha medo não. Deus está contigo, Ele é seu escudo. E quando Ele está sendo o seu escudo, Ele está te protegendo. Ele está guardando a sua casa, Ele está guardando a sua família, Ele está guardando a sua mente, Ele está guardando os seus sonhos. Não significa que seus sonhos Ele não cumpra. Ele vai cumprir. Se for da vontade dele, Ele vai cumprir. Mas primeiro Ele quer te moldar até chegar a este sonho. Porque se Ele te entregar hoje, você não está preparado e vai deixar derramar pelas suas próprias mãos. Vai se perder no meio disso tudo. E aí Deus falou para Abraão, de novo, a promessa dele. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa, Eliezer. Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra a ele dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o seu herdeiro. No momento que você está se cansando no verão, porque na primavera, aquele momento que a promessa está sendo feita, está muito ardente, muito novo, e você está com toda a força confiando. No verão já é aquela fase que você já está se cansando, e que por mais que você entenda da promessa de Deus, você já está cansado. Você sabe que Ele pode fazer, mas já esperei demais, cansei. E aí Abraão fez assim: Jesus, eu sei que o Senhor vai fazer, mas cadê? E quantas vezes a gente pergunta, né? Jesus, o Senhor prometeu há 20, 30 anos uma promessa. E cadê essa promessa? Só que a gente foca tanto na promessa que a gente acaba esquecendo de focar na caminhada dessa promessa. No quanto você está amadurecendo, no quanto você está crescendo, no quanto a sua fé está sendo renovada, fortalecida e avivada, o quanto você está tendo mais intimidade com o Senhor, o quanto você está tendo mais maturidade para lidar com as situações. Tem coisas que você agia lá na frente, você agia de uma forma, e hoje, com a maturidade, com o crescimento que Deus te deu, você age de outra. Até chegar à promessa é uma construção. E a gente precisa respeitar essa construção. A cada momento, a cada estação, é uma construção para você chegar à sua promessa. Não desanima. E quando chegar o verão, e que você se cansar pelo sol ardente na cabeça, peça força ao Senhor, porque Ele vai te lembrar aquilo que Ele te prometeu. Ele não esquece. É no verão que Ele fala assim: filha, venha cá. Você pode até estar cansada, estou demorando, mas eu vou te lembrar tudo aquilo que eu já te prometi, e eu sou fiel para cumprir. Só não cumpri ainda porque você não está pronta. O propósito e o projeto já está pronto. Quem não está preparado é você para viver esse propósito hoje. Então essa conferência é um tempo de preparação. É um tempo que Deus está te preparando, te instruindo para viver a primavera, que é o sobrenatural de Deus na sua vida.
Há sonhos que vão sim sair do papel. Há projetos que vão sim ser realizados. Vai sim. Há promessas antigas que serão concretizadas sim. Porque o Deus que prometeu é o mesmo Deus que garante aquilo que Ele prometeu. Se Ele disse que sua casa será renovada, se sua casa será restaurada, Ele vai cumprir. Se Ele disse que seu filho é dele, Ele é dele. E Ele vai fazer, Ele vai resgatar sim. Se Ele disse que vai te dar uma empresa, fique tranquila, porque Ele vai te dar toda a arquitetura dela, vai te direcionar e você vai ter sim. Mas se prepare para viver isso. Quando não estamos preparadas, perdemos aquilo que Deus entregou. Quando não estamos preparadas, não damos valor àquilo que Ele nos entrega. Deus te chamou nesta manhã para preparação. Não olha para a promessa pronta, olha para o caminho que ela está sendo construída, porque é isso que vai te fortalecer durante a promessa. A promessa lá é muito grande, é difícil de alcançar quando você está aqui. Mas quando você vai olhando para o caminho dela, é mais fácil de aguentar o rojão. Quando você começar a pensar muito no seu sonho, nos seus projetos, acalma minha alma, eu espero em Deus. E eu sei tudo o que Ele está fazendo para que eu chegue até lá. É uma construção. E para você pode estar longe, mas para Deus pode estar só um passo de oração. Porque eu lembro que quando eu recebi a promessa dessa conferência, na minha visão, estava muito longe. Quando foi no mesmo ano, vamos fazer uma conferência de mulheres. Organiza. Eu disse, já? Para mim, quando eu recebi, eu falei assim, meu Deus, isso daí vai passar anos. Vai passar anos. Mas como eu já tinha me posicionado em Deus, eu falei assim, pode não ser a minha vontade. Pode não ter sido o meu sonho, nem o meu projeto. Mas se for o seu para a minha vida, eu estou à disposição. Pode não ser o seu sonho. Você pode estar em um lugar que você nem queria estar. Mas se foi a vontade de Deus para a tua vida, aprenda. Viva, se entregue com verdade e propósito. Não murmura não, porque não vai resolver nada. Você só vai viver o sobrenatural quando confiar em Deus. Durante o processo. Durante a sua caminhada. E não queira passar das estações com o seu próprio braço. Porque sempre vai dar problema. Sarai percebeu que já tinha passado muitos anos. 10 anos. Eu tenho uma solução para o seu problema. Vem cá, Abraão. Não, mulheres, não sejam maldição para a vida dos seus maridos. Se Deus prometeu a eles, esteja junto deles, confiando que Deus vai fazer. Você está com Ele para ser bênção, para edificar a casa, para ser bênção, para servir. Não é para gritar, não é para reclamar, não é para murmurar. É para dizer, eu estou contigo. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E eu acredito em Deus na sua vida e nas promessas que Ele tem. Hoje pode estar sendo difícil aquilo que a gente está vivendo, mas eu sei que Deus vai fazer. Não é você tentando acelerar essa estação e dizer, eu tenho uma solução. Não, a nossa solução sempre vai dar problema. Não seja precipitada nas suas ações. Seja direcionada pelo céu, porque Ele tem mais para a sua vida e para a sua casa. Amém. E Abraão, passaram anos, mas Abraão segurou a sua promessa. Mesmo na primavera, quando ele recebeu a promessa, mesmo no verão, quando ele já estava cansado de anos, mesmo no inverno, quando teve Agar, teve Ismael, e Agar provocava Sarai, e Sarai ficava nervosa, ali era um inverno.
Ele estava firme em Deus. Estava firmado nos propósitos de Deus. E ele sabia que Deus era poderoso. E por mais que passasse anos, ele iria viver a promessa de Deus se não saísse da posição. Porque às vezes a gente tem 20 anos esperando, quando já está perto de alcançar a promessa, já cansei, vou sair. Perdeu tudo, não, vai ter que voltar o caminho. Aguenta mais um pouco. O seu Deus te segura, te sustenta, te ajuda. Você não está sozinha. A guerra não é para guerrear sozinha. O seu Pai guerreia por você. Você só precisa confiar. Que nessa manhã você receba uma porção de força, uma porção de fé. Naquelas mulheres que a fé já tinha enfraquecido, que as promessas já tinham se cansado, que o ânimo já tinha se perdido. Que nesta manhã você seja restaurada, a sua força volte. Que a sua confiança em Deus seja fortalecida. Seja animada nesta manhã, pelo poder que há no nome de Jesus. Aquele que faz está com você. Aquele que realiza é a teu favor. Então receba força nessa manhã. Se coloca de pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Se conecte com o seu Pai. Fala com Ele aquilo que você tem vivido, que você tem passado. Se você está sem força, peça força extra. Fala igual a Abraão. Jesus, eu já estou cansado. As promessas já têm anos. E não se concretizam, não se cumprem. Mas eu sei que Tu és poderoso para fazer acontecer. E eu me posiciono na Tua vontade para viver ela. Assim como Abraão. Ele não desistiu e segurou a sua promessa. Deus, eu te apresento essas mulheres, esses homens que vieram aqui nesta manhã. Existem projetos, existem sonhos, existem promessas que foram liberadas para cada um deles. Promessas essas que podem ter anos e que já chegou o verão na vida deles e que eles se encontram cansados. Mas Tu és o Deus que reafirma as promessas. Tu és o Deus que renova as forças. Tu és o Deus que segura pela mão e levanta e diz: Tu és minha e Tu não vai perecer. Eu restauro as suas forças, eu animo o seu coração, eu aquieto a sua alma. Deus, faz isso nesta manhã. Tu és o Deus que sonda e conhece todo o coração, toda a mente, os pensamentos, os projetos, os sonhos. E eu te peço que algo novo da parte do Senhor seja liberado sobre a vida deles. Que eles saiam daqui fortalecidos em Ti. Que eles recebam uma força extra dos céus para poder esperar o tempo certo das Tuas promessas acontecerem. Eles vão sim agora se alegrar com cada passo que eles dão, porque eles sabem que cada passo que dão é rumo à promessa e à vitória. E por isso eles vão se alegrar sim. Por mais que esteja difícil, eles irão confiar que Tu és poderoso e vai estar com eles em todo o tempo. Porque em cada estação o Senhor está conosco. Em cada estação é para que a gente aprenda algo. E eu te peço, abre a nossa visão para saber nessa estação o que é que precisamos aprender. Em nome de Jesus. E para a glória do Teu nome.